oceano é o início do mundo. O oceano é o início do mundo. Toda a vida vem do mar. Toda a vida vem do mar. O oceano é o início do mundo. O oceano é o início do mundo. Toda a vida vem do mar. 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 Pagão. Ao contrário do que muita gente pensa, não é aquele que não foi batizado na igreja. O termo pagão vem do latim paganus, que significa aquele que vive no campo. Essas pessoas tinham seus costumes e crenças que estavam ligadas ao culto a deuses, honra à natureza e aos ancestrais. Hoje, uma quantidade crescente de pessoas busca reviver e reinventar esses antigos cultos. São os neopagãos. O problema é que desde que o catolicismo foi instituído no Império Romano, pagãos foram tidos como hereges e foram mortos numa perseguição que começou com a adesão tardia dos pagãos camponeses, ruralistas ou interioranos à religião então oficializada, e que se estendeu até as fogueiras da Inquisição, e em escala menor permanece até hoje. Um dia nós estávamos indo para o parque, onde a gente já celebrava uns 2 anos, quando nos foi dito pelo vigia que seria necessário uma autorização da administração para que a gente pudesse celebrar. Nós fomos até a administração e essa autorização foi negada. Alguns minutos depois, uma outra moça do nosso grupo voltou na administração, se fazendo passar por uma cristã, solicitando autorização para a realização de um culto. A autorização foi dada na mesma hora. Uma advogada que estava conosco no grupo foi até a administração, informou que a atitude da secretária lá foi extremamente segregadora, uma atitude passível de processo. E desde então, já há 11 anos, nós não temos problema para celebrar neste parque. Eu trabalhei como guia de turismo na cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais, até o momento em que na empresa descobriram que eu era pagão, e aí eu comecei a sofrer perseguição religiosa. A situação chegou a ficar insustentável até o ponto em que eu decidi sair da empresa. Normalmente, as pessoas não sabem quem são os pagãos, associando-os a pessoas não batizadas ou praticantes de algum culto a Satã. Mas, na realidade, pagãos ou neopagãos são pessoas cuja religiosidade se expressa através da devoção à natureza e aos deuses antigos, anteriores ao cristianismo, e que nada tem a ver com a figura do mal dos cristãos. E ser pagão, para mim, é viver em comunhão com a natureza, com todos os seres vivos, humanos, animais, as árvores, as plantas, e não fazer mal a nenhum ser humano, nenhum animal, a nenhum ser vivo. Por isso que nós não temos nada a ver e não acreditamos no diabo cristão. Portanto, os pagãos são pessoas cujo direito de expressar o seu credo está assegurado pela Constituição Federal. Mas você sabe o que é uma Constituição Federal?
A Constituição Federal nada mais é que a expressão máxima de um povo. Isso quer dizer que toda e qualquer lei deve obedecer o que estiver na Constituição Federal. Povo é o grupo de seres humanos com direitos iguais, unidos em um Estado. O povo se reúne e escolhe os seus representantes, aqueles que falarão pela maioria, seus líderes, tudo por meio do que chamamos de eleição. Trata-se, portanto, de um poder que o próprio povo detém e autoriza o exercício por seus líderes. Significa dizer que esses líderes exercem o poder de organizar as leis e dizer quais normas e regras constituem aquela sociedade. Quais normas são a expressão máxima do povo que lideram, sob as quais pedras angulares aquela sociedade está fundamentada. O problema acaba ocorrendo quando aqueles que ali estão e que foram por um povo escolhidos não cumprem o que lhes cabe, ou quando, baseados numa forma errônea de aplicação do sistema democrático de direito, as minorias são deixadas de lado em prol da maioria. Isso muitas vezes acontece e afeta pequenos grupos, de diferentes segmentos. Mas onde mais encontramos problemas nesse sentido é na seara religiosa. Vemos hoje em dia um aumento substancial de bancadas religiosas no Congresso Nacional, a Casa das Leis do nosso país. O local onde são elaboradas as leis que regem a vida dos brasileiros. Nesse cenário, vemos cair por terra a noção de Estado laico, ou seja, sem religião oficial, operando-se o desrespeito às minorias e o fomento do preconceito e a discriminação religiosa entre os cidadãos. As autoridades, em relação ao Estado laico, elas agem de maneiras diferentes. Às vezes elas apoiam e às vezes não. Por exemplo, eu fui tentar pegar um documento oficial num cartório de Brasília, em nome da Igreja de Bruxaria Wicca do Brasil, a IBWB, e o funcionário público se recusou a me dar o documento, porque ele disse que não era sério. Igreja de bruxaria não existe. E eu tive que apelar aos superiores dele para conseguir o documento a que a gente tinha direito. Não é incomum ver na mídia casos de intolerância religiosa ocorrendo em todo o país. Intolerância religiosa... Uma denúncia de bullying religioso chegou à polícia. E a intolerância religiosa não é exclusividade de traficantes de drogas... Atenção, minha gente, estamos aqui na rua Manuel de Souza Lopes, estamos testemunhando aqui um ato de intolerância religiosa promovido pela Igreja Evangélica diante de um trabalho de candomblé que está sendo registrado agora. Eu quero saber qual é a atitude que a polícia vai tomar diante desta patifaria, porque senão nós vamos ter aqui declarado um ato de guerra religiosa. Pessoal venha incitar a violência contra os cultos de matriz afro-brasileira. Eu, como representante sacerdote Babalorixá, me sinto profundamente ofendido por esta situação aqui, porque vieram exclusivamente para denegrir um culto de matriz africana, perturbando a ordem de uma religião que está sendo executada agora. Quem não acredita em Deus não precisa me assistir não, gente. Quem é ateu não precisa me assistir não. Mas se eu fizer uma pesquisa aqui, se você acredita em Deus ou não, é capaz de aparecer gente que não acredita em Deus.
é gente que não acredita no inferno. Esse é o detalhe, viu, Márcio Campos? É impressionante o caso desse menino de 2 anos que foi fuzilado por um pedreiro que fuzilou e foi dormir. Você prestou atenção nos detalhes do caso da reportagem do Bittencourt? Mataram o velhinho ou não mataram, possivelmente enterraram vivo e tomaram cerveja no local. Esse aí fuzilou um garotinho de 2 anos de idade. Isso não tem cabimento, isso é uma barbaridade que não tem tamanho. Não é? Olha o garotinho aí, isso é o fim do mundo. Esse é o garoto que foi fuzilado. Então, Márcio Campos, é inadmissível. Você também que é muito católico, não é possível. Isso é ausência de Deus, porque nada justifica um crime como esse, não, Márcio? A ausência de Deus causa o quê, Datena? O individualismo, o egoísmo, claro, a ganância, né? Tudo isso, né? Só pode ser coisa de gente que não tem Deus no coração. De gente que é aliada do capeta. Só pode ser. Não é? Porque esses crimes só podem ter uma explicação, a ausência de Deus no coração. Então, vocês que não acreditam, se vocês quiserem assistir outro canal, não tem problema nenhum. Eu não faço questão nenhuma de que ateu assista o meu programa, nenhuma. Agora, quem acredita em Deus, seja evangélico, seja muçulmano, seja judeu, seja católico, qualquer religião, entendeu? De que quem acredita em Deus, continue comigo. Quem não acredita, não precisa nem votar, não precisa de ateu, eu não quero assistir do meu programa. Ah, mas você não é democrático. Nessa questão eu não sou, não. Porque o sujeito que é ateu, na minha modesta opinião, não tem limites. É por isso que a gente tem esses crimes aí. E dentro do voo da Varig, entrou dentro do avião uma senhora muito distinta, muito bonita, e ela usava um cajado na mão, um cajado amarelo com uma tira vermelha, e ela sentou-se do meu lado, e aquilo me chamou a atenção. Eu disse: senhora, esse ornamento é para a senhora enfeitar alguma coisa? Eu disse: não, eu sou uma dançarina da dança do ventre. E de repente ela disse: além disso, sou uma sacerdotisa. Quando ela disse aquilo, o Senhor disse para mim: vou cegar o diabo que está dentro dela e vou lhe revelar os segredos. Ela disse para mim: eu sou uma sacerdotisa da ordem das Wiccas. Wiccas são bruxas. Eu falei: mas vocês se reúnem onde? Em salas de bate-papo na internet. Faixa etária de 15 a 18 anos de idade. Cuidado, mãe e pai, com seu filho que fica a madrugada toda navegando na internet. Cuidado. Veja o que é que ele está fazendo. Quando tem só um crente dando glória a Deus, às vezes eles conseguem, porque o glória a Deus vai queimando os demônios, mas eles não saem do lugar. Agora, quando está 1, 2, 10, 20, 150 mil gideões gritando, o demônio que entra na frente é destruído pelo poder da palavra. Como forma de se protegerem desses abusos, grupos cada vez maiores de seguidores de religiões minoritárias se unem para fazer valer os seus direitos. Preconceito para comigo é também uma discriminação e um preconceito para com elas próprias, porque uma vez que o direito cidadão do meu próximo ele é desrespeitado, se desrespeita também o meu direito cidadão. Esse é o conceito básico de cidadania. Nós podemos abrir mão das tradições e dos costumes, das nossas origens ancestrais, vinculadas à nossa fé pagã, à nossa condição bruxa. Por que evangélicos neopentecostais hoje não podem abrir mão de aviltarem e ofenderem outras religiões? Então, o direito de um é o de outro, o dever de um é de outro. Não somos todos iguais perante a lei? Entidades como a Abra Wicca, Associação Brasileira de Arte e Filosofia da Religião Wicca, e a IBWB, Igreja de Bruxaria e Wicca do Brasil, promovem o diálogo interreligioso e buscam desmistificar as religiões de orientação pagã. Pronunciamentos públicos e ações judiciais são destaques das duas entidades. Este ano, eu e mais alguns outros sacerdotes da IBWB, Igreja de Bruxaria e Wicca do Brasil, cidadãos brasileiros, entramos no Supremo Tribunal Federal com um mandato de segurança contra a composição da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Acontece que existe na Constituição Federal uma previsão de que todas as comissões
do Congresso vão ser compostas proporcionalmente à quantidade de deputados que foram eleitos por cada partido. E na composição dessa comissão especificamente, o Partido Democrata Cristão, que deveria ter apenas uma cadeira, se tanto, acabou tendo mais de 30% das vagas. Acabou que, por fim, o Supremo negou o pedido de liminar no nosso mandato de segurança, alegando determinadas tecnicalidades, e vai julgar o pedido de fato apenas, provavelmente, no ano que vem, quando a comissão já não terá mais essa composição. Então, acabou que o nosso direito não foi garantido pelo Supremo. Quando um cidadão brasileiro, seja nós, as minorias religiosas, ou qualquer outro cidadão brasileiro, vai ao Supremo para ver garantidos seus direitos e garantias individuais e o Supremo não responde, o que a gente deve fazer? A minha avó responderia, vai reclamar ao bispo. E aí eu pergunto, será que se a nossa ação tivesse ido para a CNBB ao invés do Supremo, ela teria cumprido melhor o papel de guardiã da Constituição Federal? Nós vamos acompanhar agora a representante do Comitê de Diversidade Religiosa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, senhora Mavesper C. Keridwen. O Comitê de Combate à Intolerância Religiosa, um órgão de caráter ecumênico, foi empossado no dia 30 de novembro de 2011 pela secretária de Direitos Humanos, Maria do Rosário, tendo entre seus membros a Mavesper, como a primeira bruxa em um órgão oficial da Presidência da República. Entre os trabalhos deste órgão estava a discussão do ensino religioso nas escolas públicas. Em 2013, em Brasília, eu fui convidada como membro da Abrauica e da IBWB para um evento de lançamento do MEL, Movimento Estratégico em Defesa do Estado Laico. E ali se reuniram centenas de organizações de defesa dos direitos humanos. No meio daquela atividade toda, houve uma cerimônia na sede do Ministério Público Federal, onde todos estavam. Eu comecei a me perguntar, que país é esse em que pessoas que se unem para fazer valer os direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição Federal precisam de um movimento estratégico? Eu me senti uma guerrilheira. Hoje, quem defende direitos humanos no Brasil é um guerrilheiro. Como pai e pagão, eu tenho uma preocupação quando eu levo meu filho para a escola. Porque mesmo dizendo para a diretoria e coordenação que eu não quero que ele faça ensino religioso, existe a agenda oculta dos professores, que funciona mais ou menos assim. O professor de português ensina a sintaxe usando versículos da Bíblia. O professor de geografia ensina os lugares onde Jesus caminhou. Isso, para minha família, para minha religião, é uma afronta. Acho que uma das coisas que mais chateia, acho que qual era o icaniano, o pagão, o neopagão, whatever, é ter que ficar explicando a sua religião para as pessoas que desconhecem. O problema não é explicar, né? Todo mundo gosta de falar sobre a sua religião, um pouquinho mesmo que seja. A questão é que as pessoas desconhecem quando, na verdade, elas deveriam conhecer. Por quê? Porque existe uma coisa na escola, por exemplo, que se chama ensino religioso, que deveria, dentro de um Estado laico, que é o que nós supostamente vivemos, que deveria ensinar, né, passar para nós, como estudantes, o que são todas as religiões, sejam elas minoritárias ou não. A questão ela deveria, aliás, nós deveríamos ficar sabendo, conhecendo outras religiões além da religião católica, cristã ou protestante. E infelizmente o ensino religioso hoje não faz isso. Ele é utilizado como se fosse especificamente para o cristianismo. Infelizmente é isso. Como forma de dar força a esses movimentos, o governo brasileiro instituiu o dia 21 de janeiro como o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. A data comemorativa foi criada em 2007, pela Lei 11.635, em homenagem a Gildásia dos Santos e Santos, a Mãe Gilda, do terreiro Axé Abassá de Ogum, de Salvador. A religiosa do candomblé sofreu um infarte após ver sua foto no jornal evangélico Folha Universal.
A Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada a indenizar os herdeiros da sacerdotisa. Mesmo assim, no país ainda temos inúmeros casos de intolerância religiosa, de diversos órgãos e pessoas do cotidiano, que discriminam o que é diferente. Em 2000, no segundo BBB, nós tínhamos autorização oficial para fazer esse evento, que é o evento de bruxos do Brasil inteiro, no Parque da Cidade, em Brasília. 3 ônibus cheios de evangélicos, capitaneados por um pastor, resolveram que eles iam impedir o evento de acontecer. Nessa hora a gente acionou a polícia militar e o capitão responsável, vendo que nós tínhamos autorização e eles não, expulsou os evangélicos de lá, garantiu a continuidade do nosso evento e ainda deu voz de prisão para as pessoas que se recusavam a sair do local. Então, nessa hora, o Estado laico prevaleceu. É importante que se diga que os pagãos sofrem sim com preconceito e a discriminação por parte de algumas pessoas que professam uma fé diferente da nossa. Mas, em contrapartida, existem tantas outras pessoas, tantos membros de outras religiosidades que não pensam dessa maneira. A gente pode citar membros da Umbanda, do Candomblé, da comunidade Bahá'í, da Igreja Anglicana, a atuação do CONIC, da URI, da LBV, que juntos com a Abrawica e com a IBWB vem fazendo um trabalho de fomento da tolerância, do respeito e da união entre as religiões, porque só na união é que a gente vai poder fazer e efetivar realmente um país democrático. Outra coisa que eu acho importante no posicionamento dos pagãos é se unirem mais para mostrar para o mundo quem são os pagãos do Brasil. Mostrar para todo mundo, mostrar que somos pessoas comuns, que somos pessoas que estamos inseridas em qualquer contexto social, dentro de diversas profissões, e que não somos esse estereótipo que é mostrado em filmes ou em qualquer outra situação, ou que são mostrados por aqueles que são intolerantes para conosco. Podemos começar, por exemplo, pelos diversos eventos e encontros pagãos que ocorrem em todas as cidades do Brasil. Cada local vai ter um tipo de evento, um tipo de encontro, ou vários desses tipos ocorrendo em momentos diferentes. É extremamente importante que os pagãos estejam presentes nesses locais, não só para o seu deleite, não só para o seu prazer, para socializar com os seus iguais, mas para que quem veja de fora consiga identificar no paganismo, no neopaganismo brasileiro, um bom exemplo. Pessoas que sabem o que estão fazendo, que não estão lá por modismo, que não estão lá para suprir alguma necessidade pessoal, mas sim porque são conscientes da importância do seu caminho e querem conquistar o seu espaço dentro do convívio social de uma maneira respeitosa e de uma maneira que seja condizente com as pessoas, com os cidadãos que somos no Brasil. Ainda há muito a ser feito e um longo caminho a ser percorrido para que os neopagãos alcancem o respeito e extinguam o preconceito dirigido às suas práticas. É muito importante que as pessoas conheçam o paganismo, o neopaganismo, saibam das nossas práticas, saibam quem somos, saibam que somos cidadãos de um Estado democrático de direito. E é muito importante que os pagãos assim se posicionem e que não tenham vergonha e que assumam que são pagãos. Eu sou a Lua Serena, eu sou mãe, sou advogada, sou cidadã brasileira e sou pagã. Eu sou Eros Lux, eu sou analista de sistemas, eu sou pagão. Sou Riano Irati, tenho 28 anos, sou arquiteto e sou pagão. Eu sou Carlos Pai Noel, sou estudante de Direito, eu sou pagão. Meu nome é Mavesper Siqueriduen, eu sou funcionária pública federal e advogada e eu sou pagã. Eu sou Alice Madron, sou psicóloga, doula e sou pagã. Eu sou Morgana, tenho 35 anos, sou professora e sou pagã. Meu nome é Owen, eu tenho 34 anos, sou bancário e sou pagão. Eu sou Dragão Escata, tenho 28 anos, sou zelador e sou pagão. Eu sou Sarra Titânia, sou mãe e sou pagã. Eu sou Goiânia Grona, sou bióloga, tenho 21 anos e sou pagão. Eu sou Sebastião Baltazar, sou web designer e sou pagão.
Meu nome é Falkner, tenho 40 anos, sou analista de TI e sou pagão. Sou Fellow Mike Braz, sou estudante e sou pagão. Eu sou Elfo Lunar, sou formador de professores como analista educacional de uma determinada rede de ensino e também sou pagão. One day.